O Antônio Sorage, que inclusive me chamou de vida aqui no chat. Olha que bom. É, você vê? Ele perguntou qual a diferença entre religião e seita. Ih, espinhoso, né? Quer pegar essa bomba aí? É. Eu sei que vocês não gostam de separar, né? Assim, no sentido de usar o termo seita, né? É que seita geralmente é um termo pejorativo para falar mal de outra religião. Então, por isso que a gente não faz uma diferença exata do que é uma religião. Aceita que dói menos. Não, por exemplo, A até religião que a gente procura é essa, né? É, né? É a seita que dói menos. Não, por Mas exemplo, é isso mesmo? É uma visão... É uma uma coisa visão pejorativa. pejorativa. A gente A minha comenta. religião, a sua é seita. É a sua seita. Isso é... Atualmente, né? mas não- até a gente nem sempre foi encontra... assim. Não, a gente encontra até, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, tem algum momento ali, acho que é o apóstolo Paulo que fala, que é isso que vocês chamam, aquilo que vocês chamam de seita para os judeus, que eles estavam chamando o cristianismo de seita, o cristianismo nascente, para nós é a verdadeira, né, a verdadeira religião. Então isso já existe desde a antiguidade, a ideia de você dizer que o outro é uma seita para negligenciar. Mas isso eu lembro bem que essa ideia de seita tinha quando eu era religioso na minha juventude. Então aqueles que lideravam a minha congregação, eles também diziam, essas seitas aí, né? Daí, tudo era seita, menos a gente. O resto era tudo seita. Quando eu trago algum religioso também, eu ia falar, esse cara tudo é seita o que você tá trazendo. Esse cara é de uma seita. Mas é um pensamento pejorativo. Quando eu mesmo, era criança, eu não sou da geração de vocês, tinha um medo da Kombi do... Não é da sua... Não, era do Reverendo Moon. O Reverendo Moon. Já ouvi sim, falar que a sim. gente morria de medo, que ele pegava a criança. Nem sei qual é a referência, existiu mesmo esse cara. Tem, Cuidado sim, com o Reverendo Moon do tinha. Reverendo Moon, uma seita aí que pega a criança e tal. A gente morria de medo do Reverendo Moon. Sim. Mas a palavra seita, ela significa separação, né? Então, geralmente, quando ela... secto. Secto. É? De secção, né? E religião? De secção. É religare, é isso? A gente pode voltar a essa então vamos também. lá. Mas seita tem esse sentido pejorativo no cristianismo pela comparação com o católicos, né? Que é o universal. Então a palavra católica, igreja universal, etimologicamente é a mesma coisa. É mesmo? Na história Olha da só, palavra hein? é a mesma coisa. Sim. Bispo Porque o Macedo aí, nessa daí acertou, né? Mas essa ele não sabia. Não sabia, com Essa daí ele certeza. não sabia. É porque existia a ideia de que há uma concordância e tem gente que está fora dessa concordância, ou seja, se separou, né? Então houve essa secção, essa separação Sim. em relação à compreensão universal. Só que a compreensão universal, quem diz que é universal é quem está dentro. É. Então por isso que ganha esse sentido retórico a palavra, né? Quem é seita é quem se dividiu, quem está do lado errado da divisão que foi feita, né? Então, por exemplo, isso é muito importante também no estudo de religião, que é essa ideia muito recorrente de que aquilo que a gente acredita não é o que a gente acredita, não é o nosso posicionamento, é a realidade. Quem pensa diferente se desviou Entendi. da visão natural, óbvia, única e necessária. Então isso é muito comum nas religiões, né? Porque é aquela história, né? A pessoa que faz parte de uma cultura, ela não pensa que faz parte de uma cultura. Ela vê a diferença dos outros, mas ela não se vê como diferente em relação aos outros. Ela vê os outros diferentes em relação a ela. O peixe dentro d'água, né? Ele não percebe a água como, sei lá, tô na água, ou sei lá, essa água tá fria, sei lá, é o que ele tá imerso, né? Eu gosto de uma imagem que é a da serpente na grama, pensa que é transparente. Tá. Mas não é, ela é verde. Se você pega ela e coloca em outro lugar, você vê a cor. Se você pega um cristão e coloca ele dentro de uma comunidade budista, no Tibete, e deixa ele 1 ano, ele vai ver o quanto que ele é diferente. Porque o homogêneo vai ser o que é diferente dele. Ele vai passar a perceber isso. Mas quando você se fecha num grupo em que todo mundo pensa como você acha que todo mundo pensa como você acha de fato que todo o mundo, todas as pessoas pensam como você. Isso. Aí se chega alguém falando algo diferente, você fala assim, não, mas todo mundo sempre disse isso, todo mundo sempre falou assim, todo mundo sempre fez assim. Isso é muito comum, às vezes eu falo alguma coisa sobre a história da Bíblia, sobre a história de algum personagem e tal, que é muito caro para a pessoa na tradição dela, ela vai falar assim, não, mas eu sempre aprendi de certa forma, todo mundo pensa em você tá falando uma coisa diferente, né? Então você não tem credibilidade. Aí que a um sabedoria consenso. de toda mãe você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Sua mãe já falava isso desde sempre.
Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Se todo mundo pular no buraco, você pula também. Exato. Não, era da ponte que minha mãe. Ah, É, da então se ponte, todo mundo pular da não. ponte, você pula também. É, minha mãe falava que cair no buraco. Agora veja a Eu situação. queria saber que ponte é essa que todo mundo pula, né? Da onde ela tirou esse exemplo? Agora veja como é que a sabedoria, né, maternal e popular é situacional, porque a mãe também fala assim: todo mundo fez o dever, por que você não fez? É Todo mundo- verdade, eu nunca. Cara, Vou ligar pra minha mãe agora. Cara, eu falar assim, tinha esse argumento na minha cabeça, eu velho, não podia olha usar. Olha só, Olha ela. só. É verdade. Então o todo mundo é circunstancial e conveniente. né? Às vezes é pra missa. Todo mundo vai à missa, porque você não vai aqui Exatamente. em casa. E na hora que era para o mal, não. Não, você não é todo mundo. Exato. Agora pergunta para uns budistas tibetanos ou pergunta para um evangélico, por exemplo, se todo mundo vai à missa. Né? É. Aí ele já percebe a diferença. Isso é muito interessante, porque eu estava até conversando com o Jonathan mais cedo. Nem foi com o Jonathan, eu estou confundindo aqui, foi com outra pessoa. Mas eu estava conversando sobre a questão da sátira. Ah, não, foi sim, alguém falou do livro de Jonas. Ah, sim, aham. foi eu Foi? que comentei do livro de Aham. Jonas. Que é um livro que ele tem uma dimensão satírica, né? Depois a gente pode voltar nisso, se for o caso. Mas Jonas ou Jó? Jonas. Jonas, o é o peixe. Da baleia. Do grande peixe, É. isso, da baleia. O que é uma sátira? É você pegar algo que é familiar e mostrar o quanto que aquilo é estranho. Então, você colocar, por exemplo, uma sátira famosa é uma sátira que chama Cartas Persas, do Montesquieu. O que ele faz? Ele escreve uma correspondência. O Montesquieu é francês, vive na sociedade francesa, pensa como um francês, fala como um francês, está sempre com franceses. E aí, ele começa a ver coisas nos franceses assim que é muito peculiar. E aí ele coloca isso na boca de alguns persas, que são dois persas que estão visitando a França, visitando Paris, e um escreve cartas para os outros, falando assim: os franceses fazem isso aqui, olha que coisa bizarra isso que os franceses falam. Aí fala a coisa mais comum do mundo Mais para um óbvia. francês. Então, assim, esse exercício da sátira, né, ele é muito importante para revelar assim, o quanto que a gente não percebe o quão estranhos nós somos. É meio A o gente só trabalho vê a de, estranheza do o outro. trabalho de um comediante é meio isso. É você olhar o que todo mundo faz, O óbvio. o óbvio. Por que eu tô numa fila de banco há tanto tempo? Uhum. Por que o motoboy passou na minha frente e eu fico puto porque ele tá com um monte de pacote e vou demorar? Por que o velhinho tem preferência? Você começa a discutir isso. Não deveria ser assim quando todo mundo aceita, porque é assim que funciona a vida, né? Por que eu tomo água porque eu não posso tomar outra coisa? É isso. Ou quando você, como você falou, quando você tá na posição de turista, onde você acha estranho os costumes locais, né? Fui pra Noruega e os caras comem carne de rena. E é estranho, né? Mas, tipo, normal, é uma carne muito abundante lá, né? Tem esse tipo de coisa que você questiona, pô, rena, tão bonitinho.